Queridos irmãos, queridas irmãs, que o amor do Cristo nos envolva, trazendo-nos a paz a todos os nossos corações. Ide e pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar, em favor da sua divulgação, hábitos, trabalhos, ocupações fúteis. Ide e pregai. Os espíritos elevados estão convosco. Estas palavras de Erasto, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, que trata dos trabalhadores da última hora, quando define ali a missão dos espíritas, são sobremaneira importantes para o nosso papel enquanto espíritas, enquanto espíritos que nos comprometemos em levar mais além a palavra consoladora de Jesus e o plano maior de Deus, esse plano de amor que nos abraça a todos de maneira tão carinhosa. As palavras deste espírito protetor, Erasto, não só ressaltam a importância do espírita consciente em divulgar o espiritismo, como nos faz refletir sobre um outro ângulo da necessária divulgação da doutrina espírita. Leva-nos as palavras deste espírito amigo a indagar dois pontos fundamentais que eu gostaria de tocar. Será que esse ide e pregai significa pregar as palavras do Mestre, o amor de Deus, apenas nas casas espíritas, nas instituições espíritas? Será que Erasto não estava utilizando de uma amplitude bem maior, imaginando a importância de pregarmos as palavras divinas não somente nas casas espíritas? É importante que nos conscientizemos de qual é a missão do espírita. É importante termos como norte, como foco, qual é o meu papel enquanto espírita e qual a caridade posso fazer por esta doutrina que acolhe, que consola, que esclarece. As palavras consoladoras não somente devem ser para os espíritas. Não que tenhamos a preocupação de fazer proselitismos, de granjear grandes números de pessoas. Não é esse o nosso foco, certamente. No entanto, não podemos nos furtar à responsabilidade de que a palavra do Mestre chegue a cada vez mais pessoas, não no sentido de construir novos espíritas, mas de oportunizar a estas novas pessoas atingidas pelas palavras de Jesus a oportunidade da reforma íntima, da autotransformação, a oportunizar o conhecimento que nos faz fazer a escolha pela porta larga ou pela porta estreita de maneira consciente, de maneira raciocinada. Não teremos dúvidas quanto a essa dedução se atentarmos para uma frase contida no texto Missão dos Espíritas, que nos diz: certamente falareis com pessoas que não quererão ouvir a palavra de Deus. E olha quanto interessante Erasto nos traz nessa frasezinha tão pequenininha, mas de uma dimensão tão grande. Lembram que Jesus nos falava de que eis que eu vos envio como cordeiros em meio aos lobos. Não no sentido romântico da frase, mas no sentido de que estaremos e estamos desbravando novas estradas, desbravando novos caminhos,
desbravando novas perspectivas, não por benefício próprio. Não é esse o nosso propósito, não é isso que queremos e nem que devemos ter como farol, mas com firme e fiel propósito de que outras pessoas, que outros irmãos de caminhada, de jornada evolutiva, possam ter igual escolha, possibilidade de escolha, como nós tivemos, ou como nós temos. Hoje, cada um de nós que já nos professamos espíritas, que nos devoltamos ao estudo, que nos voltamos a conhecer as obras básicas e as obras complementares, que nos voltamos a uma transformação moral prática do dia a dia, que abandonamos determinados conceitos para assumir conceitos novos e reformuladores da nossa própria existência. Cada um de nós fazemos as nossas escolhas de maneira consciente, de maneira assertiva dos propósitos que queremos alcançar, que é a felicidade, que é a evolução. Mas quando nos furtamos ao papel de levar estas mesmas possibilidades a outros, estamos construindo, para e passo e paralelamente, o alimento necessário para o egoísmo e para o orgulho. Essas duas chagas que tanto ainda se colocam como travas no nosso processo evolutivo. Certamente falareis com pessoas que não quererão ouvir a palavra de Deus. É bem verdade isso que Erasto nos traz. Se o Espírito Erasto disse que falaríamos com quem não quer ouvir, certamente não estava se referindo aos frequentadores da casa espírita. A boa lógica nos leva a concluir que a nossa missão vai muito além das paredes do centro espírita. Vai muito além das paredes das instituições espíritas. Que a nossa missão, ela ultrapassa outros patamares. Obviamente, com respeito à concepção do outro, com respeito à crença e à fé do outro, mas sem nos furtarmos de trazer aquele outro um outro olhar, uma nova perspectiva pelo qual ele possa direcionar a sua fé, a partir das suas escolhas, é óbvio. Jesus e Kardec pisaram em terrenos extremamente perigosos. Quando nós vemos Jesus trazendo sua mensagem em meio a um contexto extremamente raivoso e ruidoso do judaísmo àquela época, nós vemos o quanto Jesus foi desafiador na sua missão de levar a mensagem do Pai, a mensagem do Criador, a mensagem de amor para aqueles corações embrutecidos em ritualísticas, embrutecidos em posições sociais, embrutecidos em posições financeiras. Kardec não menos caminhou terrenos perigosos, enfrentando uma casta religiosa, né, que, a grosso modo, exibia as mesmas situações que eram vistas no Sinédrio de Jerusalém, no Sinédrio judaico. Eles pisaram em terrenos perigosos, mas foram audaciosos, pisando num terreno minado, sendo maltratados, criticados, ultrajados. E porque nós espíritas devemos estar tranquilos, sendo levados ao sabor do vento calmo das marés tranquilas. Ide e pregai
É o chamamento que a doutrina espírita nos faz, que inicialmente Jesus nos faz, e depois a doutrina espírita nos faz, no sentido de que é necessário, nós que já temos a consciência do nosso papel, de possibilitarmos a outros que também tenham essa mesma consciência. Somos humanos, é lógico, espíritos de terceira ordem, num planeta de provas e expiações, e isso significa dizer que nós somos falhos. Mas nem por isso, nem pelo fato de ser falhos, somos incapacitados de levar a mensagem consoladora da doutrina espírita aos rincões mais profundos dos corações irmãos, ainda desconhecedores de uma outra vertente de fé, de uma outra vertente de transformação moral, de uma outra vertente de construção de valores que nos colocam na condição de irmãos. E é nessa condição de irmãos, de nos reconhecermos irmãos, que nós percebemos o quanto o nosso papel, o quanto a nossa responsabilidade se avizinha do trabalho de transformação, de autotransformação e de auxílio à transformação do próximo. Joana de Ângeles, de forma muito explícita, também reforça a necessidade de levarmos a outros espaços, a outros cantos, a essência da doutrina espírita. Nas páginas do livro Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda, de psicografia de Divaldo Pereira Franco, a benfeitora vai nos dizer que cabem neste momento graves compromissos que não podem e não devem ser postergados. E este momento presente, atual, estas palavras de Joana nunca foram tão atuais quanto agora. Quando vemos tantos corações em desespero, por não compreender os processos de desencarne, os seus objetivos, por não compreender isso que estamos vivendo com a presença do coronavírus entre nós, por não compreender seus propósitos. Quantos irmãos temos visto largados ao desespero, largados ao afastamento de Deus, da revolta, à falta de uma mensagem que lhe traga consolação. Mas uma consolação raciocinada, palpável, calcada em bases que verdadeiramente assumamos como transformação. Temos muitas consolações, é verdade, muitas, mas a maioria delas, por não dizer quase todas, se perdem na infinitude do fantástico, do maravilhoso, do irreal, do surreal, do inexplicável. A doutrina espírita vem nos trazer a perspectiva de que a consolação no processo desencarne e na vida futura, ou na realidade a continuidade da vida, é algo real, efetivo, palpável, que eu posso compreender com bases sensatas e sérias. Como espíritas, não nos esqueçamos da nossa missão, que, segundo Erasto, e os nossos mais graves compromissos, segundo Joana de Ângeles, é para começar hoje, agora. Então, mãos à obra. Sejamos espíritas audaciosos, sem proselitismo, sem desrespeitar as demais instituições religiosas. Levemos, além das quatro paredes das nossas instituições espíritas, as palavras consoladoras de nossa amada doutrina. E é neste sentido que a Federação Espírita do Rio Grande do Norte desenvolve o projeto Espiritismos para Todos, que se propõe a levar essa mensagem de consolação a todas aquelas cidades
do estado do Rio Grande do Norte, que ainda não tem movimento espírita organizado, que se propõe a semear em terreno árido a boa semente, que é capaz de vencer a aridez e transformar corações. O Espiritismo para Todos é uma proposta de levar aos corações, ainda tão presos a concepções mais endurecidas pelo farisaísmo, uma alternativa de consolação, de acolhimento e de amor. O Espiritismo para Todos é essa proposta de organizar em cada cidade do estado do Rio Grande do Norte um ponto de luz, uma casa de caminho que possa trazer a cada coração um novo olhar sobre si mesmo e a possibilidade da autoconstrução de amor a cada um que passe por esta experiência de viver a doutrina espírita em plenitude. Sigamos, irmãos, sigamos. Ide e pregai, mas ide mais além. Ide e exemplificai, assim como Jesus nos ensinou. Muita paz, muita luz, que Jesus nos abençoe e nos fortaleça cada vez mais a sermos divulgadores da doutrina espírita. Porque assim como nos diz Kardec, esta é a maior caridade que podemos fazer, podemos e devemos fazer para com a nossa amada doutrina. Muita paz a todos.